Obrigada, primeiramente, boa noite a todos. Eu quero agradecer porque estou me sentindo muito mimada, fui muito bem tratada. Olha, fiquei agradavelmente surpresa. Aliás, estou me sentindo em casa, aqui não é OAB, mas estou me sentindo em casa, né? Agradeço a recepção acolhedora, né? E quando a gente fala em tocar em algum assunto, né, você pode direcionar, você quer falar de que jeito, né? E eu, primeiramente, eu gostaria de, se vocês me permitirem, que eu faça uma justificativa do tema. Por que falar sobre meio ambiente e incorporação imobiliária, né? E eu acho que eu vim aqui na casa certa, no lugar certo, falar para as pessoas certas. Primeiramente, porque eu acho vocês, essa é a minha opinião, extremamente pessoas especiais. Vocês são formadores de opinião. São vocês que analisam, em primeiro lugar, uma área, e é esse patrimônio que vocês analisam que vai se transformar no sonho de vida de dezenas, centenas, milhares de famílias. Não é isso que acontece? O que é uma habitação para um ser humano? É um ideal de vida. Opa! Por mim não precisa tirar. Está incomodando? Ah, tá. Que bacana. E eu posso me sentar aqui? Porque senão falamos sentados, né? Que meu tamanho não permite. Hoje eu estou nas alturas, meninos. Olha o meu saltinho, que charme, né? Porque eu preciso pôr o salto para me tornar um mulherão, né? Mas voltando a essa reflexão, moradia é um sonho. É o sonho de todo ser humano. É a nossa habitação terrena. Então, são vocês que selecionam a área que será objeto de um sonho. Então, para isso, nós temos que, hoje, fazer essa reflexão. O que nós estamos sonhando e se podemos sonhar juntos neste tema, meio ambiente, né? E por que meio ambiente? Por que não falarmos, por exemplo, de outros temas tormentosos da incorporação imobiliária, falarmos de outorga onerosa, falarmos dos problemas que nós temos em relação aos cartórios de registros de imóveis, né? As dificuldades que nós temos. Por que não falar desses assuntos e sim de meio ambiente? Porque meio ambiente, ao invés de ser um prazer, tem se tornado uma dificuldade, muitas vezes, na prática. Não sei se alguém aqui já sentiu essa dificuldade. Então, nós vamos tentar traçar qual foi o ideal previsto pela legislação e aquilo que nós, antecipadamente, podemos prevenir, né? Que até um colega não, foi um corretor, disse, esses advogados nos deixam malucos. Eu já peço perdão. Né? Eu acho que nós devemos ser parceiros e não opositores, né? Então, a incorporação imobiliária, sempre a gente começa assim. Por que falar em incorporação imobiliária? Então, nós vamos assim. A Receita Federal, ela define a incorporação imobiliária como uma atividade exercida com o intuito de promover e realizar alienação total ou parcial, né, de edificações ou conjuntos. Lembrando, eu só estou falando de incorporação enquanto nós não concluímos, porque se eu já tiver uma obra concluída, eu vou falar em especificação de condomínio. Eu já tenho a obra concluída, a pessoa tem tudo, não quis vender, né? Posteriormente ela quer vender, então você vai ter vários donos, então falar em condomínio eu vou especificar. Então eu estou falando de incorporação imobiliária, aquela atividade em que alguém... Quem é esse alguém? Então, a lei nos define, né? A pessoa física ou jurídica. Então, o corretor pode ser incorporador? Sim, lógico que pode. Ele pode ser esta pessoa que vai atrás do terreno, que vai contratar uma construtora. Ele próprio pode contratar uma outra empresa que faça a parceria para a venda, ou ele próprio pode vender. E aí, nesta atividade, né, nós teremos aí as futuras, né, unidades a serem entregues aos adquirentes. Muito bem. E por que meio ambiente? A Constituição Federal diz assim para nós: todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida. A gente deve entender que nós não somos proprietários, como diz a lei. Na vida, nós somos usufrutuários.
Porque se realmente tivéssemos essa propriedade plena, quando chegasse o nosso momento, que uma certeza nós temos, um dia todos nós partiremos. Se pudéssemos levar, seria nosso. Como aqui deixamos, somos usufrutuários. E quando nós partimos, via de regra, deixamos pessoas que amamos nesse mundo. E gostaríamos que elas tivessem o prazer que muitas vezes nós usufruímos durante a vida. Por exemplo, quando falamos do beija-flor, será que no futuro os nossos netos, bisnetos, terão beija-flor? Eles conhecerão essa espécie? Será que eles terão o prazer de conhecer uma mata? De fazer um rafting? Será que eles terão o prazer de passear com o avô para pescar? Então, é isso que nós vamos tentar aqui colocar. Nós vamos preservar e defender para as gerações futuras. E já vamos fazer aqui uma distinção, né? A lei fala em preservação, ora em conservação. Preservar é diferente de conservar. Preservar é manter o que se tem. Conservar é tentar manter o que tem, mas de forma ajustada. Então, por exemplo, se eu não quero que esta mata, um ecossistema, seja destruído, eu tenho que preservar. Se eu preciso edificar próximo a uma mata, eu preciso verificar, eu posso conservá-la? Ou seja, adquirir outra área que eu possa deixá-la intacta e, nesse espaço, eu poder construir? Então, existe uma diferença entre preservar e conservar. Há situações que vocês poderão optar. Aqui dá para conservar. Eu tenho como fazer uma compensação ambiental. Eu tiro uma árvore daqui, mas eu posso replantá-la em outro lugar. Tem situações que não, nós vamos ter que distinguir. Não dá para conservar, tem que preservar. Então, esta preservação é que vem do comando constitucional. E isso não é para nós, é para as futuras gerações. Então, nós estamos falando de um patrimônio que nós vamos deixar. Tá? E aí vem uma política nacional do meio ambiente dizendo que a política tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação. Porque nós já chegamos à conclusão que nós temos um passivo ambiental, que nós vamos falar de passivo ambiental aqui, mas temos um passivo ambiental porque foi o seguinte: nós começamos a pensar em preservação do meio ambiente tarde. Se as gerações anteriores tivessem pensado que elas precisariam preservar para que nós recebêssemos uma situação melhor, nós estaríamos numa condição diferente. Então, aqui eu vou fazer um paralelo. Lá em Guarulhos, que eu vou citar Guarulhos em especial, que o colega está falando de Guarulhos. Lá em Guarulhos, observou-se o seguinte, até assistir essa palestra desse engenheiro ambiental. Se vocês forem pegarem, por exemplo, a pista do aeroporto de Cumbica, pegarem o centro de Guarulhos, e pegarem o alto da serra, porque Guarulhos ele tem lá no final ele tem uma área que ainda tem uma área verde. Você consegue ter lá no final de Guarulhos uma temperatura que oscila entre 16 e 19 graus no calor. Você consegue ter ali na pista do aeroporto uma temperatura ali no centro de 32 graus. E você consegue ter, no centro da cidade de Guarulhos, uma temperatura oscilando aí entre 25 e 30 graus. Se você for pegar a temperatura que está lá na serra e a temperatura que está no aeroporto, você, às vezes, tem uma oscilação até de 10 graus ou mais. O que está acontecendo conosco em todas as cidades? As chuvas torrenciais serão cada vez mais intensas e de espaço, periodicidade menor. Por uma simples razão. Nós temos ilhas de calor em todas as cidades. Por exemplo, o aeroporto é uma ilha de calor, que eles chamam ilhas de calor. Por quê? A temperatura de 32 graus, nós temos aí uma precipitação,
uma evaporação excessiva, e nós temos o quê? Depois, chuvas, trombas d'água. Onde, em São Paulo, vocês viram a chuva forte que deu? E cada vez mais teremos essas situações. E aí, o que Guarulhos tomou iniciativa? Lógico que nós temos muitas iniciativas em São Paulo, só estou dando exemplo de Guarulhos. Vamos fazer o seguinte, ao lado de uma ilha de calor, vamos pôr uma ilha verde. O que é ilha verde? Se nessa região aqui está um calor intenso, ao lado vamos plantar árvores, e essas árvores vão produzir o quê? Uma baixa na temperatura. Aqui tem outra ilha de calor? Vamos plantar árvores aqui, ó, e aqui vai o quê? Mesclar a temperatura e aqui vai baixar. Nisso eu estou melhorando o quê? O clima. Uma outra coisa, a questão de saúde pública. As nossas crianças cada vez mais desenvolvem processos alérgicos, principalmente rinite. Alguém aqui tem na família, alguém tem a rinite, alergia, alguma coisa? Normalmente nas famílias tem. Por quê? A concentração de poluição é muito grande. E o nosso sistema imunológico, ele fica defendendo, só que uma hora ele entra em quê? Em colapso. E aí ele manifesta. Então, nós precisamos o quê? Se tivermos mais áreas verdes, nós conseguimos oxigenar melhor o ar, e oxigenando melhor o ar, nós conseguimos o quê? Diminuir essa quantidade de gases tóxicos e melhorar a saúde da população. Só que, para isso, a gente precisa pensar em como agir, intervir no meio ambiente. Então, a política nacional, ela visa não somente preservar, ou seja, manter aquilo que ainda dá, melhorar aquilo que ainda restou e recuperar aquilo que foi perdido, porque nós, em muitas coisas, perdemos ao longo do tempo. Só que, quando a gente fala em meio ambiente é muito vasto. Eu poderia falar que meio ambiente só voltado para a questão da fauna, meio ambiente só para a questão da flora. Poderia falar de meio ambiente só do meio ambiente urbano. Poderia falar só da poluição sonora. Então, é muita coisa para falar. Então, a nossa opção foi para pincelar, voltando para a incorporação imobiliária. Então, especificamente agora, vamos falar meio ambiente urbano. O que é meio ambiente urbano ou artificial? Consiste em um aspecto do meio ambiente em sentido amplo, já que as vias públicas e equipamentos urbanos e áreas públicas, muito embora construídos pela mão do homem, consiste nesse panorama, neste meio, né, onde as populações urbanas habitam e exercem suas atividades profissionais de locomoção e lazer. Vocês sabem que a maior concentração, e aqui a gente tem todos os dados, quem tiver curiosidade, né? Eu nem pus aí esses dados, mas quem tiver curiosidade de acessar o próprio site do IBGE, tem lá, né? A população, questão de saneamento básico, tudo mais, e essa concentração nas grandes cidades. E por que nós estamos falando de meio ambiente urbano? O que ocorre hoje, e esse é o auxílio que vocês trazem para nós, em questão de aquisição de áreas. Quando nós estamos no meio ambiente urbano, ainda mais em São Paulo, imaginemos que nós vamos construir aí um mega empreendimento. Esse mega empreendimento que nós vamos construir, então eu trouxe até alguns julgados aqui, só peguei 3, por exemplo, Shopping Higienópolis. Trouxe até o acórdão aqui. O Shopping Higienópolis, ele foi construído numa área residencial. Um bom investimento. Todavia, quando nós temos bairros residenciais, a malha viária não foi feita para que trafegassem, por exemplo, caminhões, ônibus e transportes que exigem uma malha viária mais consistente. O que significa dizer? Se eu tenho um shopping, eu vou ter que abastecer as lojas, não vou? Impreterivelmente, eu terei caminhões circulando na área. Se esses caminhões circulam durante o dia, quando eles vão entrar para o shopping para fazer o abastecimento, etc.,
eles vão ter que estar em harmonia com o tráfego local, porque os moradores estão saindo para trabalhar, eu estou chegando. Aí a prefeitura resolveu o seguinte, vamos limitar o horário para fazer com que os caminhões circulem à noite, para aliviar as marginais. Só que se você tem uma área residencial, o que essas pessoas estão fazendo à noite? Dormindo. E, ó, tem gente dormindo. E se estão dormindo, o barulho vai o quê? Incomodar. Cada ser humano tem uma sensibilidade diferente. Eu tenho uma amiga advogada que ela tem que pôr proteção nas janelas porque o barulho incomoda. Ela, se ouvir barulho, ela não dorme. Se eu estou com sono, eu encosto na parede assim, o pessoal vai falando comigo, o pessoal, Lívia, e eu estou assim, eu estou dormindo, em pé. Para mim, pode estar uma festa, tá a caixa de som do meu lado, eu encosto assim, eu durmo. Ela, se tiver um barulho, ela não dorme. Então, para ela, isso ocasiona uma fadiga, porque quem dorme mal, no outro dia tem dificuldade de raciocínio, altera o metabolismo, começa a ter problemas gástricos, porque a alimentação não flui bem, a pessoa começa a desenvolver problemas de humor, porque está mal-humorada, fica, via de regra, estressada e começa a engordar. Porque se o metabolismo não funciona direito, a pessoa não dorme direito, o metabolismo dela começa a acumular gordura e engorda. Então, se alguém aqui não dorme bem e tem alguma camadinha de gordura, tem uma justificativa também. Não está dormindo bem. Dormir bem é essencial. Então, a questão dos grandes empreendimentos é a questão do impacto de vizinhança. Nós tivemos uma situação lá em São José, porque o corretor encontrou a área, olha que interessante, uma área fantástica. O projeto, maravilhoso. Foi aprovado na prefeitura? Foi. Foi tudo aprovado. Só que, aprovado o projeto, vai iniciar as obras do Ministério Público. Pera. Essa região do empreendimento, nós não temos malha viária. Ou seja, se você tem um grande número de pessoas que vão para esse empreendimento, você tem um grande fluxo de quê? De carros. Porque se o empreendimento é distante do centro, todo mundo vai e volta para casa de carro. Aí precisa ver, a prefeitura providenciou linha de ônibus para chegar até esse empreendimento? A prefeitura se preparou para pavimentar essa via até chegar ao empreendimento? Os órgãos, né, foram acionados para nós termos energia elétrica, né, tubulações, etc.? Ah, não temos. Então, para. O Ministério Público entrou com a ação civil pública e embargou a obra. Aí eu pergunto a vocês, não vou perguntar para corretores, e sim que o incorporador pode ser pessoa física. Incorporadores, vocês estão investindo no negócio para um retorno em um certo tempo. E embarga a obra, qual é o tempo que vai demorar o retorno financeiro? Pode inviabilizar. E eu estou falando, e esses casos que eu trouxe aqui, são casos de projetos aprovados pelos órgãos competentes. Por quê? Porque hoje no Brasil legisla a União, os estados e os municípios. E o incorporador aprovou tudo e falou, gente, eu não sou bandido. Desculpe a expressão, né? Eu estou fazendo certo. Porque dependendo da tônica do assunto, olha, você está cometendo crime ambiental, Lei 9.605. E ainda responde, dependendo da conotação da situação. E aí o empreendedor diz, espera um pouquinho, eu só sou empresário, eu não cometi crime, eu não sou criminoso. E ele fica assim com uma ojeriza tremenda de ter que ir lá na delegacia do meio ambiente prestar esclarecimentos. E, via de regra, ele diz assim, mas eu vou falar o quê? Está tudo certo. O que eu vou falar lá na delegacia? Está tudo certo. Então, essa questão que nós temos que verificar é a seguinte. Toda vez, corretores, todas as vezes que vocês tiverem um empreendimento, isso aí é assim, não estou dizendo que é uma regra, tá? Mas é um senso comum, de grande expressão, seja ela econômica
ou física? Porque, às vezes, a construção ela vai ser grande, mas o custo-benefício, por exemplo, o empreendimento, o retorno financeiro não é tão grande. Às vezes, você pode ter um empreendimento menor que o custo da construção é mais elevado. Mas, quando vocês tiverem um empreendimento de expressivo valor, eu sempre oriento que vão até os órgãos competentes, se lembrando, nós temos prefeitura, nós temos Estado, e quando nós vamos ter obras, né, que aí a gente já coloca, por exemplo, Rodanel, etc., aí temos também o federal. E só um detalhe, eles não entram em acordo, tá? Às vezes você faz lá um termo de compromisso ambiental na prefeitura, mas às vezes o Ministério Público não aceita. Mas você fez na prefeitura. Não, mas eu não aceito. Porque, assim, só fazendo um parênteses. Na prefeitura, você vai fazer um empreendimento, você vai precisar intervir em áreas, em ecossistemas, você vai, perante a Secretaria do Meio Ambiente, você faz um termo de compromisso ambiental. Não tem lesão, não tem dano, não tem nada. Agora, se o dano já ocorreu, é termo de ajustamento ambiental. E, se for no Ministério Público, é termo de ajustamento de conduta, que é o TAC. E o ideal é que, feito um termo de ajustamento, não precisa fazer no outro, mas, às vezes, eles não entram em acordo. Às vezes, um pede uma coisa, outro pede outra. Então, aqui, toda vez que nós estivermos trabalhando com um empreendimento que necessite de infraestrutura urbana, ou seja, vai precisar de ônibus para ir até aquele local. Eu preciso verificar se eu terei pavimentação até esse local. Eu vou necessitar que tenha energia elétrica de onde parte da cidade ou até o local. Eu vou necessitar, né, de atividades humanas e recursos naturais. Consulte o órgão competente e verifique da necessidade de um relatório ou estudo de impacto ambiental. A prefeitura, por exemplo, fala relatório, porque você pode ter o relatório e estudo ou o relatório de impacto... perdão, aqui eu estou falando de impacto de vizinhança. É necessário ter esse cuidado. Ah, mas isso vai custar caro? Depende daquilo que o empreendimento vai necessitar, porque eu vou dizer um negócio para vocês. Empresário trabalha com prazo e retorno do investimento. E vocês sabem que aqui no Brasil, as grandes incorporadoras, os acionistas estão se tornando as instituições financeiras. Se continuar nessa projeção, daqui a alguns anos, nós não vamos ter pequenas e médias incorporações. Nós só teremos grandes ou megas incorporações. Por que isso? Porque antes você tinha uma facilidade para contratar as construtoras. Nós sabemos, aconteceu isso com uma empresa que a gente presta assessoria. No meio da obra, eles disseram, olha, nós não vamos poder entregar o aço. Ele falou, como não vai poder entregar o aço? Porque vocês sabem que a obra tem um cronograma físico-financeiro. E o aço vai sendo entregue conforme a etapa de evolução da ordem. A indústria recebe o cronograma. Então, nesta semana, quantas toneladas? Na outra semana, ela chegou e falou, olha, não vai ter. Só que para uma grande construtora de São Paulo, que eu não vou citar o nome, para ela não faltou. Por quê? Porque as grandes compram muito. E quando a produção não dá conta, as grandes não ficam sem. E as pequenas? Ficam. Atrasou a obra, tem multa contratual, vocês sabem disso. Aliás, o comprador nem vai ligar para a empresa, vai ligar para o corretor. Não é isso? O corretor é a pessoa de confiança do comprador, não é isso? Ele confia no comprador e vai perturbar vocês. E essas grandes incorporadoras, os acionistas já são, em grande medida, as instituições financeiras. E elas têm o poder de ganho. E elas ditam as regras do mercado. Então, é melhor verificar dessa possibilidade do impacto do que ter que se submeter a uma situação dessa de paralisar a obra. E Ministério Público tem prazo, meninos? Desculpa eu falar assim, tem prazo? Quanto tempo ele leva? Para começar, quando a gente entra na sala deles, eles já acham que a gente deve, né?
Eu falo para os meus amigos, eu tenho alguns amigos promotores, eu falo, vocês têm tudo cara de mal. A gente entra aqui, vocês fazem... é o bicho-papão, né? Vocês fazem cara feia. Né? Ele já falou assim, se você está aqui, você já está errada. Não era nem para você estar aqui. Se está aqui, alguma coisa fez de errado. Então, eu, sem dever, já estou devendo. Né? Então, aqui são alguns casos. Né? Esse caso aqui, olha que interessante. Uma transportadora obteve todos os alvarás e licenças, né, para poder fazer a instalação da sua empresa de logística. Normal, não era nem incorporação imobiliária, era uma empresa de logística, comprou uma grande área, etc, etc. Só que, com a obra já em ritmo acelerado, o Ministério Público moveu uma ação civil pública ambiental, porque, detalhe, hein, tem promotores que primeiro instauram o inquérito civil, né, chamam as partes e tentam compor ali. Não sendo possível, entra com a ação civil pública. Alguns, de acordo, às vezes, com a imediatidade, porque só quem pode dar liminar, quem que é? O juiz. Inquérito não pode dar liminar. Então, o que eles fazem? Já ajuizam o quê? Ação civil pública ambiental. E disseram o seguinte, olha, você não fez um estudo prévio desse impacto da vizinhança. Sabe por quê? Com um grande fluxo de caminhões na área, e esta área é residencial, com o fluxo... Porque transportadora só trabalha de dia ou, muitas vezes, os caminhões chegam de madrugada? Chegam de madrugada. Falou, a vizinhança vai ficar incomodada. Eles entraram com ação civil pública, o juiz deu liminar, parou a obra. Parou a obra, caramba! Eles recorreram ao tribunal. O tribunal disse não. Vai ter que fazer o estudo prévio de impacto ambiental para diminuir o desconforto dos vizinhos. Se soubesse disso, já teria feito imediatamente. Né? Muito bem. Isso daqui é um outro caso do Shopping Cidade Jardim, né? Que eles consideraram como a construção de um mega empreendimento, né? E havia aí uma supressão, né, de áreas verdes, só que é o seguinte, quem conhece o shopping sabe, quando você constrói ao lado de áreas verdes, você precisa verificar se eu preciso preservar ou conservar. Se eu posso conservar, eu não vou ter ali, mas eu vou replantar aonde? Em uma outra área que eu vou oferecer. Essa é a compensação ambiental. O que você não pode fazer é suprimir sem dar o quê? Uma alternativa à sociedade. Então, por exemplo, eu aqui, com a supressão dessas árvores, eu vou aumentar o grau de calor aqui. Mas eu posso pôr essas árvores deste lado, que elas vão me resfriar o entorno, e aí eu vou ter o mesmo efeito. Tá certo? Eu tiro daqui e ponho aqui. Isso é conservar. Agora, se naquele caso for preservar, aí já complica a situação. Mas quem sabe isso? Todo engenheiro ambiental sabe. Ele sabe, ele conhece legislação, mas vocês, por intuição, já vejam. Vou adquirir uma área. Tem árvores, já sabe que eu preciso de uma licença da prefeitura para corte de árvores, né? Já falando sobre corte. Porque só contando milagre sem contar um santo, há um problema sério lá em Santana. Tinha árvore. Só que no projeto não era para quê? Cortar a árvore. Se não vai cortar, não precisa de nenhuma autorização. Não vai cortar, vai preservar, ok? Só que no meio da construção, ninguém sabe explicar como essa árvore morreu. Ninguém sabe se de morte morrida porque ela ficou triste ou de morte matada, porque quem toca a obra sabe. O mestre de obra virou as costas, o cidadão está com aquele trator mexendo no terreno, de repente a danada cai. Tem muito vento em São Paulo, não tem? Se tem muito vento em São Paulo, o que acontece com a danadinha da árvore? Tomba. E aí essa árvore tombou. Tombou. Não tinha mais árvore. Não tinha também licença. Não foi feita uma conservação dessa árvore. Como resolver? Simplesmente a própria prefeitura não deu o alvará de conclusão. Resumindo, um empreendimento sem habite, como é que ficam os corretores perante os clientes?
E detalhe, vamos resolver assim, então, vamos fazer uma compensação ambiental. Aí o dono vem e diz assim, ó, não vou fazer nada, eu não matei a árvore. Eles que vão lá e façam a investigação, eu não matei. O senhor não vai fazer? Não, então, o senhor não vai fazer. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não é isso que acontece? Cliente de vocês não fala? Então, eu sou ajuizada. Não quer fazer, não quer fazer. E não faz, só que tem um detalhe. A situação já está enrolada aqui há 70 dias. E aí isso prejudica, não prejudica? E como financeiramente, em todos os sentidos. Tá? Bem, e um outro caso interessante também, esse daqui é do Shopping Higienópolis, que nós estávamos falando. Né? Aqui foi feito um acordo, e aí eles homologaram a desistência do acordo, mas eles colocaram, antes de homologar o acordo, foi feito todo um voto, é muito interessante esses votos, porque se discutia sobre a apreciação da obrigatoriedade ou não de uma licença municipal e de prévio estudo do impacto potencial da construção. Por quê? Quem estava movendo esta ação aqui era o Ministério Público, portanto, o Estado. Ok? Só que o Shopping Higienópolis tinha uma licença municipal que não exigiu o quê? O prévio estudo. Ora, se a prefeitura diz que não precisava, GRAPROAB, né, que é o grupo que analisa, eu até enrolo quando vou falar do GRAPROAB. Quando vai fazer, se o GRAPROAB diz que não precisa, quem é este promotor que diz que tem que fazer? Pois é, meninos, ele é o promotor que assinou a ação civil pública. E foi feito um acordo aqui, tá? Aí tudo bem. Mas no acórdão é descrito que, embora a autoridade tenha dispensado, a legislação municipal não pode se sobrepor à legislação federal. E existe norma do CONAMA. Então, cuidado com isso. Sabe por quê? Às vezes, na prefeitura, até vocês conhecem as pessoas. Tem facilidade de argumentar. E, a princípio, está tudo aprovado, vamos construir. Só que, muitas vezes, na prática, a gente pode ser surpreendido com alguma coisa aí no meio do caminho. Tá? Muito bem. Agora, indo para uma outra situação. Vou construir rente a uma APP. Isso é o tormento dos profissionais que atuam na área, que não deveria ser. Não deveria ser. Aliás, nós deveríamos ter a mentalidade o seguinte, quanto mais verde, melhor. Porque eu diminuo o calor, porque eu oxigeno todo o nosso ar, eu diminuo os problemas de saúde, né? E eu produzo, né, a permanência da biodiversidade, ou seja, eu posso ter animais ali próximos a essa área. Então, eu deveria ficar o quê? Feliz, mas não é isso que está ocorrendo. Tá? O que está ocorrendo aqui em São Paulo, em especial, é o seguinte, nós temos vários córregos que cortam a cidade ou não temos? Temos. Poluídos ou límpidos? Poluídos. E agora eu pergunto a vocês, para que eu tenho preservação de um esgoto a céu aberto? Porque vários córregos em São Paulo são o quê? Esgotos a céu aberto. Vocês acompanharam a discussão no Congresso Nacional sobre a mudança do Código Florestal? Porque lembrando o seguinte, né? Só colocando um desenho aqui para vocês. Eu tenho, lembrando dos cílios, né? Os cílios são para proteger o quê? Os olhos. Então, para que não caia sujeira dentro dos olhos, os cílios retêm as partículas do ar. Aqui está o rio. Para que eu tenho esta mata aqui? Ela vai, conforme, né, vai batendo as coisas, ela vai o quê? Retendo areia, etc. E eu não vou ter o assoreamento desse rio. Para isso que eu tenho uma mata ciliar. E também um efeito contrário. Quando as águas sobem,
A água subiu, ela bateu nessa árvore e perdeu uma força. Bateu nessa árvore e perdeu força. Bateu nessa, perdeu força. Ou seja, a vazão é menos intensa. E por que o rio ele é sinuoso? Porque conforme vai batendo a chuva, ele bate nesse barranco, bate nesse, vai desviando e não dá uma vazão forte. Só o homem, me perdoem, esta inteligência ímpar pega um rio Tietê e põe ele reto. O rio Tietê era sinuoso como todos os rios. Mas o que ele fez? Ele deixou o rio Tietê reto. Vocês lembram que antes de baixar a calha do rio, os desastres que nós tínhamos em São Paulo. Alguém aqui ficou preso no trânsito? Em inundação, alguém ficou? Sou eu. Eu fiquei presa, né? Por quê? Não tínhamos o que em torno do rio Tietê? Essa mata ciliar para segurar, porque vai batendo numa árvore, batendo outra, e aí diminuir o impacto da vazão do rio. Só o homem que pega um rio Tietê, põe um trajeto dele reto e nas margens uma marginal, com carros e tudo. Meninos, é uma inteligência, né? Uma inteligência fantástica. Pois é. Contra o mar, exato. Sai de Salesópolis e a gente deságua no Paraná. Mas será que ele está subindo ou ele vai, naquele sentido, deságua no Rio Paraná e depois desce para o mar? Mas a questão que nós tínhamos antes de rebaixar a calha era essa. O desastre que nós tínhamos para a cidade. Aliás, tivemos um ano passado, vocês lembram? Que depois de muitos anos inundou. Só digo para vocês o seguinte, uma amiga nossa, diretora de TI da Telefônica, ela mora em Santana e trabalha em Santo Amaro. Ela chegou nesse dia, o ano passado? Não chegou. Ela não conseguiu chegar, né? Então, essa mata ciliar, ela é feita para preservar o rio. Por quê? Porque se isso não ocorresse, toda a sujeira, dejetos, terra e areia ia cair dentro do rio. O que ia acontecer com o rio? Ele ia secar. E a maioria dos nossos rios tem secado por causa disso. Uma outra situação é a seguinte, ó, aqui está o leito do rio, tá certo? A vazante. E nós temos que esse é o que o pessoal fica nervoso. Quantos metros daqui para cá e quantos metros daqui para cá nós temos que preservar? Para que não caia sujeira, etc., os animais possam beber água, possam ter aqui alimentos, etc. Quantos metros? Então, vamos lá. Se esse leito aqui tiver menos de 10 metros, aqui tem que ter 30 metros. Agora, se ele tiver de 10 a 50 metros, essa margem tem que ter 50. E a lei estabelece uma tabelinha. Só que a discussão no Congresso Nacional é porque eles disseram, olha, isso vale lá para a área rural. Para a área urbana, não se fala nesse assunto. Porque o Código de Obras fala de rio canalizado 3 metros. Para que 30? Esse povo é megalomaníaco. Só que eu pergunto uma coisa para vocês. Quando Deus fez essa natureza maravilhosa, Ele separou o que era rural, o que era urbano? Não, natureza é natureza. Essa é a dificuldade. Agora, o que eu vejo que nós temos esse problema é o seguinte. Isso daqui é lindo enquanto eu tenho fluxo de vida. Porque se eu tiver a remessa de despojos aqui nesse rio, ele se torna um esgoto a céu aberto. E aí ele vai prejudicar a saúde das pessoas que estão em torno. Então, das duas, uma. Ou nós canalizamos para que essas águas servidas passem por dentro de uma tubulação. E aí eu não tenho mais, entre aspas, que eu já vou falar por quê. A necessidade de preservar o que não existe, porque se ela não existe, não tem o porquê preservar. Ou então eu vou ter que manter a área original. Esta é a ideia central. Todavia, né, voltando aqui, nós temos e a área, antes de falar e a área de preservação de nascente, ó, aqui aumenta. Para que esta nascente ela não seja, vamos dizer, assoreada, né?
o que ela não seja, essa água brote sempre, eu tenho que aqui 50, 50, 50. Jusante aqui, ó, que é a saída, quando ela tiver menos de 10 metros, aí eu mantenho aquela ideia, ó, 30 metros de cada lado. Então, quando for perto de nascente, já sabe, bate o olho 50 metros. Muito bem. E aí, eu coloquei uma situação aqui para vocês, que este acórdão é interessante no seguinte sentido, né? Nós temos vários incorporadores que simplesmente viram, esse córrego está canalizado, se está canalizado, não tem mata nenhuma, tem? Não tem como construir mata em cima de concreto. Não tem o que preservar nada. E aí, só que ele pagou um preço muito alto, porque, mesmo canalizado, o Ministério Público moveu a ação. E eu vou pegar esse acórdão, se alguém tiver alguma situação parecida, pode até utilizá-lo como parâmetro, né? Disse o seguinte, que canalização não prejudica o fluxo hidrológico do córrego da microbacia, pois a tubulação não consome água, não diminui a vazão nem prejudica a qualidade da água. Feita a canalização, a área de preservação ao longo do córrego que se destina a protegê-lo perde a razão de ser e tem a função protetora reduzida ou simplesmente exaurida. Ou, em outras palavras, né? O artigo 2º, né, diz que visa a proteção das águas superficiais, deixa de ter aplicação, pois não há água a preservar. Ou seja, aqui ele prossegue dizendo, a mata existe para proteger o rio. Se o rio não mais existe, não tem o que proteger. Aí ele diz assim, ó, a área de preservação permanente, ele diz, a área de preservação permanente deixa de existir, assim como não passa a existir se uma tubulação de água for passada por local onde antes água não havia. Então, ele diz, a tubulação não interfere, por exemplo, se eu vou canalizar, a prefeitura canalizou, não tinha mata, não há área a ser preservada. Esse é o julgamento da Câmara do Meio Ambiente de São Paulo, tá? É um paradigma, é um exemplo que a gente utiliza, né? Só que eu vou dizer um negócio para vocês. Mesmo com esse paradigma, a prefeitura foi no empreendimento aqui no Alto da Serra da Cantareira e autuou em R$ 701.100. E ele estava construindo com todos os projetos aprovados pela prefeitura, a canalização foi feita pela prefeitura e não havia nenhuma mata no local. E aí teve que ser, né, acionado todo esse recurso administrativo, etc., para tentar reverter essa situação. Mas o que eu digo para vocês é isso. Se a mata tem que ser preservada. Conservada ou preservada? Preservada. Preservada por aquele interesse que nós temos, né? De manter esses pontos, etc., para que sejam, né, que sirvam aí de ilhas para diminuir o calor. Aí vamos falar, já aproveitar e falar dos parques. A Prefeitura de São Paulo tem um projeto de implantação de 20 parques na Prefeitura de São Paulo. Esses parques, eles trazem um plus a mais em termos de valor nas construções em torno desses parques. Vocês sabem disso? Os paulistanos, você pode fazer exercício na academia, mas é muito mais agradável você caminhar no parque, não é isso? E a prefeitura tem o projeto de implantação de 20 parques. Por quê? Tem o Ilha de Calor aqui, ó. Faço um parque aqui e já auxilio na diminuição desse calor. Além de trazer bem-estar às pessoas que moram em torno desse parque e ainda promover a melhoria da qualidade do ar. Então, um ponto que eu gostaria de dizer para vocês, que é a primeira sugestão que eu dou hoje, busquem quais são as regiões que teremos, tem o projeto para termos parques, para que vocês possam já trabalhar a ideia de quê? De adquirirem áreas em torno do quê? Desse futuro parque.
E, lógico, tem uma ordem de implantação. Então, vocês também podem buscar a ordem de implantação e buscar em área em torno desses parques. Qual é a facilidade do parque? Como o parque está com área delimitada, a área em torno não está entrando nesse problema de preservação permanente, porque ela já está preservada e delimitada, além de ter amplos a mais. Áreas que estão perto de parques têm um valor comercial maior ou não tem? 20 parques aí que eu gostaria que vocês pesquisassem para poder cuidar, tá? E não entendi. Então, na relação, na prefeitura, para não ferir a ética, no site da prefeitura já há essa notícia. Esse projeto já está aprovado pela Câmara e eu gostaria que vocês já ficassem atentos para que, quando tiverem esses parques, vocês já terem essas áreas estudadas, etc. Tá bom? Oi? Na Moca teremos também. Zona Leste teremos mais de um. Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é sobre a questão do esgoto. Vocês sabem, isso aqui são dados oficiais da questão que hoje, com toda a nossa evolução tecnológica, nós só chegamos a 44% das habitações com rede de esgoto tratada. E nesse 44%, eu tenho, graças a Deus, a participação efetiva de vocês. Porque esses 44% que têm esgoto tratado, via de regra, são de empreendimentos. Tá? Esses empreendimentos que, para que o projeto seja aprovado, vocês sabem, vocês têm que ir na Sabesp pegar, né, a carta de diretrizes para a questão do esgoto. Agora eu vou lamentar o que ocorre em muitas cidades de São Paulo, do Brasil, e vou citar o exemplo de Guarulhos. Me perdoem, aqui eu estou citando tanto Guarulhos. Quando foram feitas as canalizações de esgoto subterrâneas, não se pensou no seguinte: vamos pegar toda essa tubulação e mandar para um lugar só, e nesse lugar nós vamos fazer o tratamento. Na realidade, lá em Guarulhos, inicialmente, vamos mandar toda essa tubulação para o rio Tietê. Vocês sabem que São Paulo investiu, não foram milhões, foi bilhão ou quase bilhões para tratar a questão do Alto Tietê e todo o rio. Vocês sabem que as indústrias não despejam jamais nada de fluxo no rio Tietê. Vocês sabem disso. Só que acontece que São Paulo, ele está aqui, ó. Só que São Paulo tratando o esgoto e Guarulhos despejando aqui em cima o esgoto em natura. Então, São Paulo tratando o esgoto e o vizinho que joga água lá em cima, ao invés de jogar água, estava jogando o quê? Esgoto. Há 11 anos atrás, foi feito um ajustamento de conduta para que a prefeitura pegasse a canalização que ia direto para o rio Tietê, o esgoto in natura, e que fizesse o quê? As redes de tratamento. Só um problema em Guarulhos, como há em vários locais. Essas redes não se comunicam. E aí os munícipes de Guarulhos estavam muito nervosos, porque em Guarulhos, em todo lugar, tinha canteiro de obra quebrando para pôr o quê? Tubulação, porque a tubulação ia para o rio. Agora a tubulação não pode ir para o rio, ela tem que vir para a central de tratamento. No outro bairro, ela não vinha para cá, ela ia para o rio. Agora vai ter que vir para cá. E aí, quando chegou o ano retrasado, Guarulhos chegou à brilhante conclusão que não ia ter como cumprir o acordo, porque os 10 anos foram insuficientes. E aí fizeram um acordo por mais 10. A Procuradoria gritou: que é isso? De 10 em 10, nunca teremos esgoto tratado em Guarulhos. Então, Guarulhos, com a ajuda do Estado, rapidamente está tentando. Mas eu vou dizer um negócio para vocês. Vocês sabem que, com a outorga onerosa em São Paulo, muitas incorporadoras foram para onde? Guarulhos. E o problema lá é que a incorporadora diz: me dá a carta de diretrizes. Aí ela diz: vou jogar onde? Em qual canal? Em qual via? Para onde você quer que eu direcione? Tem?
Não tem, gente. Não tem. Aí eu te conto. Vocês falarem que eu falei... Gente, desliga essa gravação. Não tem. E em alguns lugares em São Paulo não tem. Está indo in natura. Tá? Se falarem que eu falei, eu falo, eu nego. Né? Todo mundo gravando. Eu nego. Né? Mas o problema da... Eu nego. Mas, gente, é um problema sério, porque a questão é da rede. Diga. Você vai ajudar a negar? Ele vai ajudar. Boa noite a todo mundo. Eu vou te dar um exemplo do maior disparate aqui em São Paulo, realmente, que é um quadrilátero. Eu moro lá, nasci nesse local. Que a gente pega ali da Rua Barata Ribeiro, onde tem o Hospital Sírio-Libanês, a gente desce, entra na Benaforte Mendes, vamos sair na Rua Frei Caneca, vamos subir a Frei Caneca e sair na Peixoto Gomide. Ali nós temos 1, 2, 3 torres na Frei Caneca, monstruosa que está saindo. 40% de aumento no shopping Frei Caneca. O Sírio-Libanês e agora um hospital que vai ser inaugurado na Rua Herculano de Freitas, Peixoto Gomide. Cadê o impacto? Cadê o estudo? Quem controla um problema desse? Que realmente é um problema. Há 10 anos atrás, você passava na minha rua, iam me visitar na minha casa e falavam, não acredito que essa rua pode estar exatamente a 1 minuto da Avenida Paulista. Criança brincando e papapá. Hoje, para mim sair da minha casa, dependendo como tiver a Rua Barata Ribeiro, por causa do Sírio-Libanês, é questão assim, de eu sair para mim andar 300 metros, levar por mais de meia hora. E cadê quem que estuda isso? Muito obrigado, doutora. Obrigada pela participação. Na realidade, o primeiro poder a analisar essa situação tem que ser o município. Por quê? Porque na anterior Constituição nós tínhamos um interesse peculiar que a Constituição falava, porque cada município ele tem uma característica diferenciada. E, como temos características diferenciadas, uma cidade em São Paulo e uma cidade do Nordeste são completamente diferentes. Por exemplo, em Natal, nós temos um ecossistema extremamente frágil, que são as dunas. Né? Então, você não pode colocar uma situação para São Paulo que você colocaria uma situação para Natal. Só que a prefeitura é que deve exigir, se necessário, o impacto de vizinhança. Porque todos aqueles moradores que demoravam 5 minutos, agora vão demorar no mínimo meia hora. Às vezes até para sair da garagem, não consegue entrar na rua para pegar o fluxo do trânsito. Esse relatório de impacto de vizinhança, quem tem que exigir é a prefeitura. E a prefeitura tem um grupo que estuda. Como é que é o nome desse órgão? GRAPROAB. Teria que, neste momento de análise, verificar. Mas, se você construir menos de 15 mil metros quadrados, você sai fora do grupo de análise. Então, me perdoem aqui a colocação. Se eu tiver mais de 15 mil... o GRAPROAB vai fazer isso. Se eu tiver menos de 15 mil metros, estou dispensado da tua análise. E esses empreendimentos de per si, quer dizer, sozinhos, têm menos de 15 mil. Para isso, nós teríamos que ter esta visão de contexto de bairro e verificar. Aqui tem menos de 15 mil metros, mas vai precisar desse estudo. Para quê? Para diminuir este impacto. O que é diminuir impacto? Vamos ter que ampliar a via? É uma alternativa. Vamos ter que pôr um metrô ali para o pessoal não querer se deslocar tanto de carro e querer se deslocar de metrô? Nós vamos ter que ter uma alternativa, por exemplo, de estimular a bicicleta, bicicletário? Nós temos que ter alternativas, e para isso é que serve o estudo. E o povo não gosta disso, porque diz que vai atrasar o rendimento. Mas, se você tem depois um problema dessa natureza, você constrói, mas o teu nome não é fixado como uma coisa ideal. Diga. Está construindo o prédio aqui, agora está valorizando no imóvel, e a prefeitura está ganhando TBI em cima disso. É uma relação de dinheiro. Mas me perdoem, vocês são pessoas especiais
E eu estou falando para pessoas especiais. Nós não mudamos nada do mundo se nós não mudarmos o quê? A nossa cabeça. Nós precisamos mudar a cabeça. Nós temos que ver o mundo não só pelo meu ponto de vista, como a gente diz assim, só estou olhando o próprio umbigo. Eu dependo dele e ele depende de mim. O que eu faço interfere na vida dele e ele na vida dela. Nós interferimos um na vida do outro. Nós precisamos um do outro. Nós precisamos de gente. Nós precisamos crescer juntos, idealizar juntos. Ou estou errada? Diga. Quer um outro microfone? Tem aí? Ou quer esse daqui? Meu nome é Jaime Jorge. Queria fazer uma pergunta em relação à zona urbana toda definida, já desenvolvendo-se e tal, não é zona rural. Nessa zona urbana é o seguinte, a senhora falou... A senhora falou que são matas e árvores natas, né? Agora, o que eu queria saber é o seguinte, dentro da cidade está tudo urbanizado, os loteamentos, cobrando IPTU do proprietário, certo? Nós temos árvores frutíferas. Agora, em que situação fica essa árvore frutífera entre a nata, certo? Se o proprietário tem o direito de tirar a árvore e construir o que ele quer na zona urbana, porque em torno disso aí está havendo uma arrecadação de IPTU. Se a lei diz esse direito, que tem que preservar a nata e assim por diante, então, dentro de um lote que tenha 500 metros, por exemplo, urbanos, eu quero construir um prédio dentro do terreno que é a minha propriedade, certo? Agora, a lei não me permite que eu derrube as árvores. Agora, o que eu tinha que exigir do poder público é que o meu imposto IPTU, aquilo é a minha propriedade, preservando a nata, o meu imposto tinha que ser diminuído um desconto para a área que eu estou ocupando e usando. Exatamente. Mas o meu lote permanece os 500 metros. Agora, a prefeitura está fazendo isso? Não. Ela está cobrando. E TBI também está cobrando? Não, eles estão arrecadando. Exatamente. Eu, proprietária, estou sendo prejudicada. Tá. Então, tinha que reduzir a zona urbana do município, tirando essas porcentagens de toda a área do município. Então, o município vai deixar de arrecadar para garantir o que a lei exige. Ele não vai deixar de arrecadar. Desvalorizar o bem para o proprietário. Não é? Posso fazer aqui um comentário? Ele vai ganhar dinheiro o município. Vou explicar em que proporção. Há uma cidade no interior, agora me falhou o nome, me perdoem. Ela ganhou uma premiação internacional. Um prefeito de uma cidade do interior de São Paulo criou o selo verde, que é o seguinte. Nós sabemos, e até muita gente briga, por que aumentou de 15% para 20% a área que nós temos que colocar como área permeável? É que se cai na minha propriedade uma quantidade de água, ela bate no piso e escorre toda para a rua, 100% dessa quantidade de água vai parar no rio. E que cada ano que passa, teremos chuvas mais fortes e mais frequentes. Se eu tiver na minha casa, como tínhamos no passado, aquele belíssimo canteiro de roseiras, se eu tiver uma árvore frutífera na minha casa, não tudo pavimentado, se eu colocasse, isso foi feito um estudo pela FAO, tá? Há 15 anos atrás. Se eu aumentasse esse percentual permeável na minha propriedade, fazendo um jardim, um canteiro, etc., só 20% da minha área, eu já diminuiria o impacto no rio Tietê em alguns bilhões de litros em cada janeiro, em cada verão. Só eu fazendo o meu canteiro de rosas. Lindo, não é? A minha propriedade ficaria bonita, eu estaria ajudando quem?
o meio ambiente. Lá, as propriedades que preservam o meio ambiente, que fazem, que colaboram com a reciclagem do lixo, que é coisa que não dá tempo de falar, reciclagem do lixo e outra, e assim, diminuição da captação de água, etc. Essas propriedades recebem um selo verde, o proprietário recebe um selo verde e ele tem um abatimento no IPTU. Aí vocês vão me dizer, a prefeitura deixou de ganhar dinheiro? Não. Porque se ela não tem enchentes, ela não vai ter que acionar a Defesa Civil, que de madrugada, com as chuvas, as pessoas estão sem casa para morar e ela tem que providenciar colchão e alimentos e roupas para essas pessoas. As pessoas com um ar melhor, porque tem mais árvores, vão respirar melhor, ela não vai ter que pegar tanto dinheiro do SUS para os postos de saúde, porque vocês sabem que no inverno aumenta uma quantidade absurda de crianças nos postos de saúde. Então, ela vai diminuir aqui, mas vai deixar de gastar em outros lugares. Então, eu penso que vocês, pessoas especiais, formadores de opinião, podem pressionar juntamente conosco vereadores para que se crie em São Paulo o selo verde. Nós já temos o selo verde em outras situações que nós vamos falar. Então, a sua intervenção é muito preciosa. Já há essa premiação internacional de uma cidade, São Paulo, internacionalmente conhecida, e nós não sabemos nem o nome da cidade. Essa cidade que ganhou a premiação internacional não foi Itu, mas várias cidades estão verificando que investir em meio ambiente dá lucro. Aliás, estrangeiro que vem para o Brasil, ele quer saber se você atende às normas ambientais, por uma simples razão. Observou-se mundialmente que os países que mais degradaram foram aqueles que hoje têm a legislação mais restritiva. Ou seja, eles perceberam que eles destruíram tudo. E agora eles não querem destruir mais, e ainda querem vigiar quem está destruindo. Americano é doido para pegar a nossa Amazônia, tá? Porque eles disseram, vocês não sabem cuidar? Nós cuidamos para vocês, tá? Patrimônio brasileiro. Já, gente, desculpa, eu estendi na hora, me perdoem. Vamos só verificar aqui, é tanto assunto para falar, é tanta coisa que a gente acaba até se perdendo na hora. Passivos ambientais. Isso para estrangeiros, gente, é um problema sério. Eles não admitem passivos ambientais. Como é que você sabe, como a senhora sabe, perdão, você me perdoe, o senhor sabe, a senhora sabe que uma área está ou não o solo contaminado? Vou contar um caso rápido. O cliente tinha um terreno. E aí, num belo dia, os vizinhos avisaram que tinha de noite ouvido um barulho, uns caminhões. Ele foi até lá, um odor terrível. Ele não sabia o que era, chamou a prefeitura. A prefeitura mandou os técnicos lá e verificou que era material tóxico. O que eles fizeram? Jogaram camadas de cimento para que não houvesse a liberação de gases tóxicos e, inclusive, contaminasse os vizinhos. Rapidamente fizeram isso. Só que, quando eles tamparam com concreto, embaixo contaminou o quê? O solo, o lençol freático. Pessoas apareceram com problemas de saúde, de pele, lá no, como é que chama, no posto de saúde. Os médicos começaram a investigar daqui, investigar dali, foram ver a fonte de contaminação. É esse terreno. Não foi ele que jogou, não foi ele que concretou. O Ministério Público moveu a ação civil pública, autuou em 10 milhões de reais e mandou ele tirar aquele lixo tóxico de lá. Aquele lixo tóxico estava assim, aí puseram uma montanha de concreto e ele que tem que tirar. E a multa é de 10 milhões de reais. Esse passivo ambiental é fácil de observar, ok? Só que detalhe, você compra uma área que há 15 anos, 20 anos atrás, foi um posto de gasolina. Como é que você sabe que aquele terreno não está contaminado? O lençol freático. É isso que eu vou dizer para vocês. Tem que ter a precaução. O corretor tem que ser curioso. Ele tem que pensar, quem era o dono aqui? Né? Era fulano. Aquela conversa. Né? Eu gosto muito de mineiro. Um amigo meu é mineiro, ele diz assim, eu falei, mas por que mineiro é tão desconfiado? Ele diz, sabe o que é? Eu sei que eu sou bobo e posso ser enganado. Então, eu presto uma atenção danada. Né? Então, é aquele estilo mineiro.
Vamos prestar atenção? Vamos perguntar? Escuta, quem era o dono mesmo? Ah, era fulano. Ah, e antes dele, quem que era? Porque só daí levanta o desconfiômetro. Tá? E passivo ambiental é um problema para solucionar, é um custo altíssimo. Nós já tivemos uma situação em que o negócio foi desfeito porque desconfiou-se do problema ambiental, foi feita a prospecção e verificou que estava com lençol contaminado e era um grupo estrangeiro que estava adquirindo a área e ele não aceitou. Tá? E o negócio foi desfeito, o construtor, infelizmente, tomou prejuízo. E, por último, desculpe cansá-los, né? O assunto é bem vasto, né? É a questão de construções sustentáveis. Eu acho que isso daqui é o que vai dar dinheiro para os próximos anos. Construções sustentáveis. O corretor tem que vender a ideia de que o incorporador investiu no meio ambiente. Isso é um plus a mais. Isso chama a atenção. Olha, a minha construção está de acordo com o meio ambiente. Eu não sei se vocês conhecem um grande escritório de arquitetura chamado Bote Ruban, aqui no Brasil. Ele fica aqui perto da Hebraica. Aliás, eles que projetaram a Hebraica, aquele conjunto Nações Unidas, o Hospital Oswaldo Cruz. Bote Ruban é um escritório de arquitetura. Meu irmão trabalhou lá, né, na Bote Ruban. São franceses. Eles trabalham com o conceito de sustentabilidade. Por exemplo, a madeira que eles usam, vão fazer um deck, por exemplo, um piso, é madeira que eles chamam ecológica. Sabe o que é madeira ecológica, gente? Eu comprei para pôr no meu escritório. A gente está fazendo uma pequena reforma, nós compramos para colocar. Eles vão nas indústrias, essa indústria lá de Guarulhos. E meu escritório não é em Guarulhos, estou falando muito em Guarulhos hoje. Eles vão lá e dizem assim, o que você está descartando aí que você não usa? Aí a pessoa fala, tenho tal coisa. Eles levam para a indústria, derretem isso, que vira um plástico, um material, adicionam, né? Põem os aditivos e o corante. Então, aquilo que tinha uma cor indefinida fica o quê? Marrom. Ela tem textura de madeira, cor de madeira, né? Densidade de madeira, aparência de madeira, mas não é madeira, são perfis plásticos. Ajudou-me... Ah, detalhe, tem 200 anos de garantia. Se alguém aqui sobreviver, por favor, se não durar 200 anos, reclamem o meu nome. Estou nomeando como representante. Ele chama madeira ecológica. Posso até dar o nome assim que terminar para que vocês... É uma ideia, né? Outra coisa, várias empresas estão fazendo aquele sistema de válvulas em que nós temos de fluxo líquido e fluxo sólido. Para que quando a pessoa vai somente urinar, só uma quantidade de litros. Se vai fazer, né, as necessidades, como diz minha filha, o número 2, o outro fluxo de água, você economiza em 40% a quantidade de água consumida. Nós temos hoje empresas que fazem sistema de iluminação que são muito mais econômicas, né, e que diminuem o consumo, é consumo de energia. Você liga essas lâmpadas, ao invés de ligar em 110, liga... quando tiver reator em 220, porque o que consome energia é na hora que dá a partida dela, para acender. Tanto que essas lâmpadas não podem ficar acendendo, não é apagando, tem que acender e deixar, porque elas consomem muita energia. Mas você coloca a partida em 220, elas diminuem o consumo de energia. E são vários requisitos que eles utilizam, reciclagem, etc., que, inclusive, você pode obter a certificação, um selo internacional. Está vendo? Porque o empreendimento ele consegue diminuir o consumo de água, energia elétrica e de resíduos. Porque, por exemplo, essa agência aqui da Granja Viana foi o primeiro prédio da América do Sul a obter esse certificado, porque o lixo deles é todo reciclado. Eles fizeram um projeto com diminuição de energia elétrica e produção, etc., etc. Por quê? Pensaram antecipadamente. Com uma certificação, um empreendimento certificado internacionalmente, tem valor ou não tem? Tem. Quem não se sente bem dizendo o seguinte, eu moro num empreendimento que não causa impacto ao meio ambiente. Eu não consumo tanta água, porque a água é uma preciosidade. No futuro, nós não teremos tanta água. Temos que cuidar dos nossos recursos hídricos, né?
Então, em virtude disso, gente, a nossa palestra teve que finalidade? Conversar com vocês, formadores de opinião. Na realidade, com mente de incorporadores, o que nós podemos fazer para preservar e conservar uma casa que foi nos dada por um empréstimo e que um dia teremos que devolver, o nosso planeta Terra. Boa noite a todos. Obrigada.